Olá, bom dia a todos. Estamos aí com a sala cheia, que legal, que legal. Bom dia, Henrilei, bom dia a todos que estão aqui conosco. Bom dia, Jorge, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí. Legal, que bom que temos a sala cheia. Daqui a pouco a gente coloca aí, eu queria pedir até para vocês que estão conosco, né, essa modalidade aqui de webinar, a gente não consegue ouvir a voz de vocês, mas se vocês puderem ir escrevendo aí no chat o nome, de onde vocês são e a expectativa que vocês têm com relação a esse nosso bate-papo, né? Deixa eu fazer uma pequena abertura para vocês. Então, nós somos da Doc Consulting, e uma das divisões da nossa empresa, a Doc Pricing, começou lá em abril um esforço, uma iniciativa de trazer conteúdo para vocês. Só dando um passo para trás, né? Meu nome é Jorge, eu estou aqui com o Henrilei, e a gente vai passar com vocês aí os próximos 60, 70 minutos, e continuando a fazer aquilo que a gente começou lá em abril, trazer conteúdo para que vocês tenham ainda mais conhecimento sobre pricing, precificação estratégica, política comercial. Lá atrás, quando a gente começou esse projeto, a gente trouxe convidados. E a ideia era uma conversa informal, um bate-papo mesmo, com pessoas muito experientes do mercado, pessoas que tinham um ponto de vista sobre pricing que era complementar ao nosso. Então, esse bate-papo foi muito interessante e essas conversas ficaram gravadas lá no nosso canal do YouTube e vocês podem acessar a qualquer momento, né? Falamos sobre conceito, mas falamos também sobre o impacto dessa pandemia que ainda está conosco, né? Na dinâmica de preços do mercado, né? Quando a gente acabou aquela série de mais de 20 webinários, nós comentamos com vocês que a gente iria continuar a trazer conteúdo. Só que num outro formato. Na verdade, a gente vai ter dois formatos, né? Nós vamos continuar tendo convidados, né? Numa frequência não tão grande quanto aquela que era todo dia, né? E a gente também vai trazer conteúdo nosso. E por que conteúdo nosso? Porque nós temos a possibilidade de implementar projetos em clientes que fazem com que a gente amplie o nosso conhecimento prático, o nosso aprendizado sobre o que funciona e o que não funciona para alguns tipos de empresa, e o que dá mais certo e o que mais resolve. E nesse sentido, a gente vai ter esses workshops online, que é o nome que nós estamos dando, que são eventos onde nós vamos trazer os nossos aprendizados para vocês, né? E hoje nós vamos apresentar sobre o conceito de política comercial, nós vamos apresentar para vocês um case, né? Na verdade, a gente não vai poder falar, por razões de confidencialidade, qual é a empresa, mas a gente vai dar um pano de fundo para vocês entenderem qual é o tipo de empresa, que segmento que eles estão, e muitos de vocês vão sentir que tem sinergia, que tem situações semelhantes, e vocês, certamente, com esse tipo de evento que a gente está fazendo agora, que são os workshops, vocês vão conseguir, só de assistir o webinário, ter insights que vocês podem levar para suas empresas e começar a mudar algumas coisas que já vão trazer resultado, certo? Puxa, eu me estendi um pouquinho, Riley, agora é a sua vez de fazer a sua abertura aí. Claro. Bom, antes de iniciar, muitos amigos aqui, né, como o Jorge falou, temos a sala cheia aqui, José Mota, bem-vindo, Rodrigo Cato, Alexandre Sardo, enfim, outros que estão aqui, né, dando bom dia. Eu não vou ficar aqui falando nomes, não vou esquecer de alguns aqui. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, espero que seja uma manhã produtiva, né, é um tema bacana, enfim, e que envolve aí a realidade de muitas empresas, e como o Jorge falou, só para não estender muito na abertura também, só complementando, nós temos hoje um perfil então, de evento diferente, né? Como a gente fez os anteriores, que vão continuar, nós vamos ter uma agenda próxima da jornada da precificação com convidados ainda, discutindo os temas, onde a gente fica mais né, recebendo. Hoje nós vamos apresentar mesmo, né? Hoje é um outro tipo de projeto, né? Um outro tipo de apresentação, que é um workshop. Então, vocês são muito bem-vindos aqui em mandar perguntas, em interagir, né? Na medida do possível e do tempo, aqui a gente vai responder, e depois também nossos contatos estão por aí para vocês interagirem. E eventos como esse vão continuar linkados no tema de precificação, de política comercial, enfim, tudo isso que a gente tem discutido aqui, tá legal? Então, sem delongas aqui, muito obrigado a todos e vamos iniciar, né, Jorge? A gente vai mostrar para vocês aí um PowerPoint, né, uma apresentação, e nós vamos
o Henrilei vai estar conduzindo a maior parte dessa apresentação e eu vou ficar aqui olhando as perguntas de vocês. Então, eu incentivo a todos que mandem perguntas, comentários sobre algum slide. O mais rápido possível, a gente vai pegar a sua intervenção e incorporar na apresentação. Incentivo vocês a participarem, né? Então, só relembrando, né, nós somos a Doc Consulting, essa marca nossa nasceu lá em abril desse ano, no meio da pandemia, e era uma marca que a gente já estava planejando de migrar para ela, e o nosso principal, vamos dizer, crença é que a gente precisa levar mais ciência para o jeito de fazer negócios das empresas. A gente acha que a gente tem uma experiência de que muitas empresas fazem negócios e tomam decisões baseadas em experiência passada, mas colocam pouca ciência no processo de tomada de decisão. E é para isso que a gente nasceu aí, ou renasceu, né, com essa nossa nova marca. Perfeito. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Como o Jorge mencionou, nós temos, então, a Doc Consulting, né? E aí, Jorge, é legal só mencionar, né, na sua abertura aí, que você estava dizendo, né, da nossa mudança de marca, as nossas 3 unidades de negócio. É verdade, né? É verdade. A gente, assim, hoje nós estamos aqui em nome da Doc Pricing, que é uma das 3 unidades de negócio que a Doc Consulting tem. A Doc Consulting nasceu de uma empresa, a Dr. Trade, que foi criada em função de ajudar as empresas com o trade marketing. E essa essência se manteve na Doc Trade, né? E a gente ainda vai ter bastante coisa da Doc Trade ao longo desse ano e dos próximos anos. A Doc Pricing nasceu porque nós estávamos nos especializando em pricing, mas o nosso nome não permitia que a gente tivesse essa imagem de ser especialistas em pricing. Então, nós criamos a Doc Pricing em função disso. E a Doc Business é uma unidade de negócios que nós temos que trabalha com empresas de um porte um pouco menor, no sentido de ser um porte médio e não de ser grandes corporações, mas principalmente porque o negócio que a gente faz na Doc Business é um negócio de reestruturação, de planejamento estratégico e de implementação de novos modelos de gestão comercial. Então, é um foco um pouco diferente. Legal? Perfeito. E também, na unidade da Doc Business, né, que é comandada pelo nosso sócio, o Fábio Marconi, que está com a gente aqui também, né, como o Jorge apresentou, e também agradecer os nossos outros consultores, inclusive a Carla, que está com a gente também, que me ajudou nesse material aqui, e os demais que estão com a gente aqui. Então, enfim, pessoal, obrigado a todos aí, e obrigado também, infelizmente não posso revelar o nome do nosso cliente, que eu vou mencionar na frente, que autorizou, né, a publicação de alguns dados, evidentemente multiplicados por um fator, então os números não estão expressando o real número da empresa, porém por um fator de conversão que reflete exatamente a realidade, né? Então, agradecimentos iniciais feitos, vamos lá. Bom, falando rapidamente sobre mim, acho que o mais importante dessa tela não é o texto, e sim, caso vocês queiram aí, tenham o QR Code. Henrilei, acho que o seu som saiu. Dá uma olhadinha aí se você consegue recuperar. Opa. Voltou? Voltou. Legal. Então, perdão, não sei até que parte, só voltando. Então, aqui, o objetivo dessa tela não é tanto o texto, mas é muito mais a gente tem aqui o QR Code, caso vocês queiram, vai ser direcionado para a minha página do LinkedIn, aí a gente pode interagir lá, mas basicamente a minha formação profissional, né, eu tenho origem da indústria, eu trabalhei 15 anos na Johnson & Johnson, e especialmente a minha escola em relação a grande parte desse conteúdo de pricing e política comercial veio da indústria, né? Eu também trabalhei na Flora, uma empresa da JF, e especialmente na Johnson, eu, na minha última passagem por lá, fui responsável por esse assunto aqui na América Latina, né? Desse tema de política comercial, precificação. Então, eu consegui viver essa realidade a nível Brasil e também percorrer os países por aí, né, México, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, e entender as diferentes realidades dessa questão e que foi muito importante para mim. Então, aqui tem um pouco do meu para quem não me conhece, né, e fiquem à vontade aí, vai ser um prazer a gente interagir no LinkedIn, os meus contatos estão aqui, tá legal?
Muito bem. Então, vamos iniciar aqui o nosso workshop de hoje, de política comercial e pricing. E começando já, esquentando aqui, né? Acho que o ponto importante de pricing em política comercial é que, veja, tem dinheiro na mesa, é uma expressão que muita gente usa, né? E por que a gente pode afirmar que tem dinheiro na mesa, né? Eu poderia aqui fazer um slide com diversas provocações aqui para a gente, mas basicamente aqui tem alguns conceitos, tem alguns temas que são chave, né? Então, primeiro, a questão de preços regionais, né? A gestão de preços regionais, a implementação disso. Então, esse é um desafio que muitas vezes eu posso estar subaproveitado em uma determinada região ou superestimado em termos de preço, isso pode estar impactando, eu nem sei, né? A execução disso, a gente vai discutir na frente as opções que a gente tem. Tabelas de preço, né? Neste case aqui, foram mais de 50 tabelas de preço. Eu já vivenciei mais de 100 tabelas de preço em multinacional, não é nenhuma empresa local. E por que acontece isso? Pela influência de muitos fatores que vão surgindo em relação a condições tributárias, fretes, descontos, contratos, e isso vai ficando, né, o que a gente brinca que é uma coxa de retalhos, né, porque isso vai se acumulando ao longo do tempo, e chega um ponto que se ninguém mexer nisso, vai se criando, né, uma questão incontrolável, né. Então, nós vamos falar sobre isso também, e aí acaba criando condições que muitas vezes não são boas para o negócio, mas estão incluídas ali, né, então difícil de gerenciar e fica deixando o dinheiro na mesa. Isso envolve descontos e verbas, né, eu vou mencionar aqui hoje, mas a importância de critérios para definição de descontos e de verbas, porque aqui é um investimento da empresa para um determinado fim, mas que muitas vezes acaba sendo uma condição adquirida, né, e que não faz sentido mais. E aquilo vai corroendo a rentabilidade, muitas vezes contaminando e gerando até o que está no próximo, que são conflitos de canais. Eu já vivi casos, né, reais, que 60% dos clientes da empresa, do varejo, era melhor comprar do atacadista do que da própria empresa, né, porque, enfim, foi uma pesquisa que nós fizemos, e que isso gera conflito de canal, né, então, e aí os vendedores que atendem a esse segmento acabam dando mais desconto para cobrir o preço, e aí força a barra, então, e cria uma situação muito difícil de se gerenciar. Acho que eu estou falando aqui, né, acho que muita gente vive essa situação, e muito disso vai ficando esse dinheiro especulatório na mesa, né, e que acaba não agregando para o negócio. E a questão também dos custos de servir, né, fretes e comissões, eu coloco isso no preço, eu não coloco, eu subtraio isso da política, eu considero isso como um custo, como a empresa gerencia isso também pode estar influenciando, né, esse cálculo, isso influenciando nessa conta. Então, e assim vai. E essas questões que eu coloquei, eu preparei aqui um outro slide, que são frases que nós coletamos de clientes, né, ao longo do tempo. Aqui poderia fazer várias outras, mas, por exemplo, não temos segurança dos nossos preços regionais, né, então, muitas vezes o cliente fala para a gente, olha, tá lá assim, cara, eu não sei de fato se o preço está certo ou não. Ele tá assim, né, porque foi ficando, né, e desse jeito está. Muitas empresas médias, por exemplo, e até grandes, não têm uma regularidade de pesquisas de preço, não têm dados mais científicos de sellout ou de outros elementos que possam assegurar, né, essa questão ou questionar isso. Então, acaba que o que nós temos de informação é uma nuvem muito grande de influências de pessoas do campo falando, né, de clientes pressionando. Então, isso gera uma insegurança se de fato aquilo lá é uma realidade do negócio ou é uma realidade que a gente criou, né, que foi vivendo aquilo. Em definição dos canais de vendas, também, isso é uma outra coisa que a gente escuta, né, eu já vi muitos casos onde a classificação de canais estava inadequada da empresa, né, tinha-se discussão de o que representava um determinado canal A, um canal B. Outras questões é que a própria classificação do cliente no canal estava inadequada, né? Em uma empresa, por exemplo, a gente viu lá supermercados classificados como distribuidores ou atacadistas para levar um desconto de canal de um outro segmento, e isso aí
enfim, cria uma grande confusão, né? Temos baixo conhecimento do modelo de precificação e margem dos clientes. Olha, isso daí também, né, para a gente refletir, né, até onde vai o nosso conhecimento de, a partir do momento que eu faturo uma nota fiscal para o cliente, como que ele precifica, né? Ele pega aquela nota fiscal e multiplica por um markup, ele tem alguma margem, essa margem é uma margem líquida de impostos, como que ele calcula essa fórmula, né, para chegar no preço que eu quero vender para ele, né? Outra questão também importante é de que forma que o cliente precifica mesmo, né? Ele utiliza as minhas verbas e descontos que eu dou off-invoice para colocar no preço, ele coloca em um determinado SKU. Então, tudo isso vai influenciando o conhecimento que a gente precisa ter para poder influenciar o preço que a gente quer, a estratégia que a gente quer executar. E a rentabilidade das contas, né? Outro balão ali, né? Os clientes têm preços e condições muito diferentes, relações transacionais. Vou mostrar um exemplo aqui hoje, e isso aí, eu não me lembro de não ter vivenciado nos estudos que nós fizemos casos que eu não encontrei a mesma situação. Então, dentro de um determinado canal, clientes com preços diferentes. E aí você vai falar, Relei, mas isso, tudo bem, né? Pode acontecer. Eu sempre digo, pode acontecer desde que nós consigamos explicar essas diferenças. Então, um cliente ter um preço diferente de outro cliente de um mesmo canal, pode acontecer, dentro de certos limites, né? Mas eu consigo explicar para o cliente A, por que o cliente B teve um preço diferente? Se a resposta for positiva, é que existe uma política comercial que assegura essas diferenças e que fica, eu posso ter a transparência de discutir e questionar esses pontos com meus clientes. Mas o que a gente vê é que normalmente isso não acontece. Esses descontos que estão ali, eles foram colocados e muitas vezes tem descontos que nem se explicam direito, tem um tema lá, um nome de um desconto, e não se sabe claramente por que foi dado aquilo, que vão bagunçando, né, esse entendimento, e pode gerar um constrangimento e riscos muito grandes. Eu lembro que já vivi também em situações onde corporações adquiriram outras, né, de varejo e tiveram acesso a toda o histórico de vendas, e muitas vezes a corporação maior que comprou a menor identificou que o preço que ela comprou, que ela comprava, era superior àquela empresa que ela adquiriu, muito menor. Isso gera um constrangimento também. Compradores também que migram, né, de um cliente para o outro, hoje ele trabalha na empresa A, de varejo, foi para a empresa B, e aí dá dor de barriga, né? Se ele falar lá as condições que a gente tinha, isso não é bom, isso cria riscos para o negócio, né? Isso está atrelado àquela questão que eu falei de termos muita tabela de preço, né, que acaba, né, enfim, essa situação gerando esse modelo, né, que não é saudável. E outra questão também verbas, isso é um estudo que nós temos e que a cada projeto que a gente faz, a gente se assegura mais disso, que hoje as verbas que existem de investimento em cliente, a grande maioria, a maior parte delas, né, no nosso último levantamento, 70% delas são utilizadas para rebaixa de preço, né? Então, o fundamento normalmente seria para estimular o sell-out, né, para investir na exposição das categorias, para investir em outros elementos, né, de incentivo à distribuição, são aplicados para redução de preço. E aí fica aquela dúvida, né? Isso está correto? Isso aconteceu porque o preço foi formulado errado? Isso aconteceu porque a especulação de transacional? E maior, né? Isso gera ROI para a empresa? É um investimento da empresa que está sendo colocado lá. Isso retorna para a empresa. Se a gente fosse fazer uma conta, e muitas vezes essa fórmula também não está aplicada claramente no processo da empresa. Então, são elementos aqui, né, Jorge, que eu trouxe para fazer uma abertura aqui desse conceito de política comercial, né? Legal. Relei, só para você ter uma ideia e poder até dosar aí os teus próximos slides, eu fiz uma enquete aqui com o pessoal. Obrigado a todos que responderam. Tem gente respondendo ainda. Obrigado a todos que responderam. Basicamente, eu perguntei qual era a maior dificuldade que eles veem nas empresas deles. A número 1 que ganhou em primeiro lugar foi essa última, verbas, né? A dificuldade em monitorar a real utilização das verbas e estimar o retorno sobre o investimento. Em segundo lugar, ficou empatado
preços regionais, a dificuldade de definir corretamente os preços em cada região do país, e preços por canal, a dificuldade em definir os preços corretos para cada canal, com base no papel do canal e na missão que o shopper tem nesse canal. E depois disso vem múltiplas tabelas de preço, em quarto lugar, né? Que é a situação de ter falta de padronização no racional, e aí cada tabela de preço tem uma regra diferente, não dá para dizer que eles são oriundos do mesmo ponto. Está mudando ainda, mas o ranking não mudou. Preço por canal acabou de passar na frente de preço regional. E, finalmente, política de descontos, que é a falta de clareza sobre as regras e os racionais de descontos. Então, só para você ter uma ideia, esse é o ranking que o pessoal, por enquanto, falou. Verbas, depois preço regional e preço por canal, depois tabela de preço, depois desconto. Perfeito. Bom, então que ilustra bem mesmo aquilo que a gente tem né, apontado então aí, né, que são elementos que estão presentes na nossa vida, né. Muito bem. Indo para a questão da nossa metodologia, então, antes de explicar o case e tal, acho que é legal mostrar um pouco disso aqui. Nós temos, e eu quero passar rapidamente, porque isso vai voltar ao longo da apresentação, nós temos uma metodologia, né, um processo que a gente entende ser adequado para a empresa estruturar seu modelo de gestão de preços, de gestão de precificação, e que passa por 5 elementos, né, então, tudo começa com a estratégia, pricing strategy, que é onde a empresa fundamenta a sua base estratégica de preços, né, como que ela precifica de fato, né, então, tem alguns caminhos para isso, eu não vou aqui hoje explorar tanto esses conceitos, né, mas em outros workshops futuros a gente vai abordar só esse tema, por exemplo, aqui, mas basicamente ela pode precificar baseado nos custos, que é o cost plus, baseado no mercado, que é o market based, ou competition based, que é baseado no concorrente, no mercado, ou o value based pricing, que é com elementos que vão buscar a precificação por valor. Tem a questão da estrutura, que a gente vai entrar bastante aqui hoje, né, que eu tenho uma estratégia hoje, mas muitas vezes o cliente fala assim, cara, eu defino bem meu preço, mas não consigo implementar, né, eu já, uma vez, nos projetos, até fora do Brasil, no México, né, o gerente de produto falou, olha, eu sei do preço, porque eu vejo na loja, porque eu não tenho mais gestão sobre isso, né, eu defino aqui, mas é tanta coisa que acontece aí, nessa estrutura aí, que é uma caixa preta para mim, né, então eu não sei, então fica difícil, né, da gente ter uma estratégia, se não tiver alinhada com a estruturação do preço, que a gente vai abordar, toda a parte dos canais de vendas, toda a questão da tributária, que no Brasil é um case, né, global nesse sentido, toda a questão de fretes, comissões, premiação, enfim, tudo que está envolvido nesse contexto, né, rebates, vai influenciar na questão da estratégia ser eficiente ou não, ser eficaz ou não, né. Política comercial, isso a gente vai abordar aqui hoje, que são as regras de preço, as regras de descontos e verbas que deveriam existir para uma relação comercial adequada, né? Então, e normalmente é aqui que está a confusão, né? Porque são dados descontos e verbas sem muito critério e tal, e isso contamina toda a estratégia. Então, vai meio que muitas vezes, as apresentações estratégicas de preço, elas são feitas, mas elas entram em descrédito, né, porque você está apresentando aquilo, mas a empresa, na sua essência, ela sabe que ela não vai conseguir implementar, né, a não ser que se crie um problema ainda maior, de bancar as margens de alguns clientes, enfim, aí vai complicando todo o modelo, então deveria estar tudo acoplado. Monitoramento, né, pricing monitoring, que é uma frente importantíssima, que é a questão básica da gestão, né, aquilo que você não mede, você não controla, aquilo que você não controla, você não gerencia, aquilo que você não gerencia, você não melhora, né. Então, se eu não monitoro os meus preços, eu não tenho claramente uma definição de que preço eu estou falando, qual é o modelo de gestão disso, como eu monitoro isso vai acabar que vai ficar incontrolável, e aí vai ficar sem gerenciamento. Olha, eu não estou falando aqui, eu acho que vocês sabem essa realidade, né, a gente tem projetos em diversos tipos e tamanhos de empresas e perfis de empresas, né, e muitas vezes fala assim, isso é para empresas pequenas que não tem, não, a gente está falando de multinacionais que não tem um sistema adequado de gestão de preços, né, de monitoramento, que são feitos aleatórios, que não tem uma base tão clara, que quando você puxa a base, as pessoas não conseguem te explicar claramente, então é muito importante ter essa questão bem estruturada, né.
E a outra questão importante é que, quando a gente fala em monitoramento, a gente tem outro trabalho que a gente fez, que a grande maioria das empresas ainda monitora muito o volume, o faturamento, né, e o preço, ele está inserido no dia a dia, mas quando ele é monitorado, é só para ter um painel, um shopping de preços e tal, e não linkado com a estratégia como se deveria ser. Então, aqui é um outro pilar importante. E o que sela tudo isso, que é o quinto, que é a plataforma toda, é criar uma governança integrada de preços, né, que seria papéis e responsabilidades, alçadas definidas, rotinas, rituais, alçadas de aprovação, para que a coisa flua naturalmente, né, e muitas vezes a gente vê que o preço, todo mundo na empresa consegue apertar ali o dedo e mexer, né, enfim, isso daí complica, porque, de novo, a estratégia que nasceu de uma forma, ela vai, ao longo do tempo, ficando contaminada por não ter um sistema todo organizado, tá? Muita gente fala assim, mas isso é muito complicado, né, tudo isso, né? Simples não é, mas não como tem muita oportunidade na mesa, e é essencial para a empresa, porque preço é o dos 4 P's, né? Eu sempre falo que preço é o grande driver de rentabilidade da empresa. Então, se não investir nisso daqui, vai estar deixando dinheiro na mesa, como a gente falou. Então, embora complexo, vale a pena começar e estruturar esse elemento, né? Legal. Henrilei, já estamos com 24 minutos de webinário e eu já tenho alguns comentários aqui que talvez você não precise responder, mas só para você ter em mente, porque eu sei que você vai falar na sua apresentação, né? O Alexandre Sardo aqui perguntou se faz sentido ter uma tabela única base para todos os canais e produtos e a partir daí regras de descontos por categoria e tal e canal. Eu sei que você vai abordar. O José Penelas está perguntando, está pedindo uma orientação de bandas de desconto tipicamente encontradas no mercado. E a gente vai mostrar um pouquinho que isso depende, e o que mais importante não é qual é a banda, mas qual é a regra por trás da banda, né? E, finalmente, o Sérgio Ramalho está perguntando, está dizendo que ele sente que a falta de um preço de sellout adequado faz com que exista pressão pelo preço de sell-in, o que faz com que desconfigure a política. A falta do que, desculpa, a falta do que, perdão, do preço adequado? A falta de um preço de sellout adequado faz com que exista pressão, tanto do cliente quanto da empresa, pelo preço de sell-in, para poder bater meta de volume. E eu sei que você vai falar disso também. Perfeito, obrigado aí ao Sérgio, né? Sérgio, José e o Alexandre Sardo. E o Alexandre, que é amigo nosso. Legal, obrigado, pessoal. Assim, a gente vai abordar isso ao longo do caminho. Se eu não responder ao longo do caminho, vocês podem me cobrar aqui, porque são pontos que estão na frente aí, para a gente investir, mas vão ser abordados sim, tá? Sim. Muito bem, pessoal. Então, falando um pouquinho do case em si, eu coloquei os 3 pontinhos aqui, porque a gente toma muito cuidado para discutir um case, porque um case, basicamente, ele é oriundo de um cliente, né? Então, são dados que vêm de uma indústria que a gente esteve, em algum momento, gerenciando esse projeto, né? E aqui, eu quero dizer o seguinte, né, essa apresentação, como eu já falei do início, ela foi aprovada pelo nosso cliente sem mencionar nomes, sem mencionar nome de produto, nome do segmento e nada, então eu não vou poder dar tantos detalhes, mas é uma indústria de médio porte, uma indústria nacional, líder de mercado no segmento que atua, né, e eu só posso dizer que ela tem conexões com o mercado de food service, que ela tem conexões com o mercado, com alguns segmentos linkados ao food service, tá? Muito bem, eu vou avançar aqui e vou, na medida do possível aqui, colocando exemplos, mas eu não posso entrar tanto no detalhe. Muito bem, o que é importante desse caso, o fundamento dele, é que, assim, são dados reais, porém recalculados. Nós tivemos o cuidado de multiplicar todos os dados por um fator, então, os dados que estão aqui não são os números exatos da empresa, né, são multiplicados por um fator, mas que, essencialmente, o índice é o mesmo, então, os dados são reais. Leve em conta também, pessoal, o nível de maturidade da empresa em questão, né, então, você fala assim, puxa, mas esse projeto aí, no meu caso, ele é muito avançado para mim, ou ele é muito inferior, porque eu poderia estar no outro estágio, tudo bem.
aqui nós escolhemos um caso, né? Ele poderia ser um nível de excelência ou ele poderia ser um nível muito inicial. É um caso intermediário, então vai respeitar essas situações. Uma outra questão é que ele abrange conceitos aplicados na prática, na vida real. Então, a gente tem workshop que fala sobre a teoria, existe também momento para falar sobre teoria, mas aqui a gente está pegando exemplos aplicados, né? Então, que fala na vida real mesmo que esse cliente vive e viveu. Considera também os níveis de informação que refletem a realidade de muitas empresas, né? Então, até a pergunta do Sérgio, de dados de sellout, né? Olha, muitas empresas não têm, como esse cliente aqui, não tem dados de sellout, por exemplo. Então, que às vezes é a realidade de muitas organizações. Nós estamos passando por um processo de concorrência, inclusive, de um projeto numa multinacional, e que é líder de mercado numa região importante do Brasil, e que não tem dados de sellout, nunca teve, né? Tem uma extração de dados da Nielsen que foi uma amostra de um determinado período do passado. Então, é a vida como ela é, né? E muitas vezes você precisa, não é por não ter esse dado que você tem que, então, né, não discutir e não trabalhar conceitos como se dá para fazer, tá? Como é o exemplo aqui de hoje. E esse case aborda três pilares essenciais, né? Todos estão sendo trabalhados, mas fundamentalmente nós vamos discutir três aqui: a estratégia, a estrutura e a política comercial, tá legal? Então, basicamente, esse é o pano de fundo para o caso em questão. Eu falei que não ia falar conceito, tem esse slide de conceito, né, para a gente só abrir aqui. Então, o importante é dizer o seguinte, né, e essa é uma realidade que é muito comum nas empresas, né, dois elementos importantíssimos aqui. Primeiro, quando a gente fala de preço, a gente deveria, né, tem até um cliente nosso, né, que eu posso mencionar o nome dele, porque é só a opinião dele, né, que é o Carlos Regis, que ele é diretor de marketing, né, da Teraskin, e ele falou aqui no nosso webinar, ele falou, olha, a gente deveria ter um glossário dentro da empresa sempre, né, para a gente organizar o que preço que a gente está falando, porque se vai para o setor farmacêutico, é o preço PPP, é o PMC, né, se você vai para uma indústria, como a gente vai falar assim, é o preço de nota fiscal, é o preço do cliente, é o preço net, é o preço do ponto de venda, aí é o preço de sellout, como aqui o Sérgio mencionou. Então, vai se criando uma enormidade de conceitos de preço, e muitas vezes são 5, 6, 7, 8 tipos de preço, e a gente fica perdido numa reunião porque estão falando de preços diferentes. Então, esse é um ponto. E outro ponto importante é que muitas empresas gerenciam o preço a partir da nota fiscal. Muitas empresas fazem isso, né? Então, quando você vai fazer o projeto, o cliente fala, não, eu tenho todas as informações aqui. Eu tenho as notas fiscais todas, cliente por cliente, organizada. Legal. Esse é um grande problema, que eu acho que vai vir na pergunta do Sardo aí, que ele fez, né, que eu vou abordar agora, de não ter a tabela de preço. Justamente você gerenciar preços pelas notas fiscais vai dando falta de visibilidade sobre um ponto muito importante, né, que é um tipo de preço, que eu vou exemplificar nesse conceito aqui. Então, quando você pega o preço de nota fiscal, você reflete o quê? O quanto você vendeu para o cliente, e depois, sobre essa nota fiscal faturada, ainda podem ter impactos, né, que serão, com certeza, custos dos impostos que a empresa vai ter que pagar, e alguns contratos do cliente, né, do trade, verbas e bonificações que são off-invoice, ou seja, fora da nota fiscal, que ali impactam, e vai ter um outro preço, que é o preço líquido do cliente, o preço net ou o preço líquido do cliente, né, que aqui já começa uma discussão, né? Sobre que preço que o seu cliente precifica. É sobre o preço de nota fiscal? É sobre o preço líquido real? Descontado o quê? Né? Então, é abatimento? Então, é muito importante entender e interpretar essa relação de qual preço que nós estamos falando e sobre que preço que a empresa gerencia, né? Veja só, esse é um ponto. E outra coisa importantíssima, e que nesse case vai ser muito abordado, e o que ficou para trás disso? Eu tenho aqui um exemplo, né, aqui um exemplo ilustrativo, mas esse preço de lista, essa base única, essa base zero, o preço lua, o preço cheio, cada um chama de um jeito, né? Mas que deveria ser um preço único, uma base única, como se a empresa só tivesse um canal, uma região, né, enfim, para a gente ter algum tipo de parâmetro para entender o quanto de desconto é dado entre o preço da lista e o preço da nota fiscal.
E sobre isso, aí sim, a gente entendeu o impacto do desconto de canal, a gente entendeu o impacto de descontos comerciais, e a gente classificar esses descontos com uma coerência, né? Porque, normalmente, quando você olha a nota fiscal, já foi contaminado, já foi impactado, né? Quando eu falo contaminado, não estou dizendo que está ruim, né? É um investimento que é necessário, mas sem critério, ele fica dinheiro na mesa, né? É o que eu falei, porque a gente não sabe se está dando mais ou menos, né? E sobre esse preço, então, de tabela zero ou tabela cheia, enfim, e para o preço de nota fiscal, deveria ter aqui o que a gente chama de on-invoice, né? Que é a política comercial definida para organizar os canais de go-to-market, os custos de servir e o impacto e como a empresa chega nessa conclusão. E o que está aqui à esquerda disso, né, que é o CPV, o CMV, enfim, da empresa, sobre este determinado preço, que é o base price, ou o preço de custo, é que aí entra toda a massa de margem que a empresa tem para, ao longo da cadeia, fazer os markdowns que ela tem para chegar no preço líquido ou na margem líquida que ela vai ter lá na frente. Então, respondendo já a primeira pergunta, né, sim, é muito importante se organizar, e nesse case que eu vou mostrar, a gente teve que fazer esse processo, porque é muito difícil, é praticamente impossível você chegar numa conclusão de preço operando com a visibilidade de notas fiscais, tá? Eu já vi, inclusive, né, sem querer depreciar o trabalho de colegas aí, mas trabalhos que foram feitos em empresas que a gente chegou, e que foram feitas consultorias em cima dos preços de notas fiscais somente, né, e não foi trabalhado esse ponto, e a gente viu erros clássicos, né, porque quando eu olhava esse mar de notas fiscais, estava tudo legal, em alguns casos, mas off-invoice, a coisa correndo solta, né, ou quando eu olhava os preços, estavam bagunçados, e não se fez o trabalho, o esforço de consertar a questão da base, e aí não dá, né, e vai ficar operando no escuro, não é legal, tá? Muito bem, e esse dinheiro que se fala do on-invoice, do off-invoice, ou descontos de notas fiscais e verbas, é investimento da empresa, e deveria ser tratado assim. Eu falo sempre que assim, né, em muitas empresas você controla o vendedor, se ele gasta mais telefone ou gasolina, tem um cartãozinho que controla isso e aí bloqueia, né, mas não se controla o desconto, né, não se controla esse dinheiro que é muito maior, muito, potencialmente muito maior do que esses outros controles que muitas vezes se tem nas empresas, tá legal? Olha, nessa empresa em si, aqui, de novo, não são dados, né, que refletem conceitualmente, mas não são os dados ali, são multiplicados por fatores, mas nós estamos falando aqui, né, de um faturamento de 150 milhões em nota fiscal, mas com um potencial que ficou para trás do on-invoice aqui, olha, de 40 milhões de reais, né? Então, veja, esse dinheiro todo poderia ser eliminado? Não estou dizendo isso, mas que tem a oportunidade de olhar essa caixa, tem, né? Então, eu nem vou entrar hoje no off-invoice, né, que é um outro mundo, né, que vai ser as verbas e tudo, né, porque isso vai ficaria aqui um outro workshop, que inclusive é a ideia nossa mesmo. Mas, basicamente, ali atrás, ó, no on-invoice, que é o desconto de canal, a formação da política nesse aspecto, é o que a gente vai abordar aqui, tá? E esse dinheiro aqui é muito dinheiro na mesa, né? Então, como que eu sei que tem dinheiro na mesa aqui? Veja, nessa empresa, você tem os canais de vendas e quando a gente fez a primeira análise, nós identificamos, né, entre uma tabela que nós criamos como conceito para organizar esse trabalho inicial, a base zero, para os descontos que eram dados já nas notas fiscais reais, diferenças de descontos entre canais, né? Então, veja, descontos que vão de 3% a 30% de desconto, né? De 3% a 30% de desconto. Agora, essa diferença poderia até ser razoável e existir, né? Ter essas diferenças de desconto. Mas o importante é, primeiro, se eu explico esses descontos, né? Por que é 29%? Por que esse 1%, né, de diferença para o 30%? Por que é 18%? Por que 19%? Né? Enfim, por quê? Né? Se não tem essa explicação, não tem política. Então, é a relação transacional. E mais ainda, se nós pegarmos o exemplo do canal G ali, que era o maior desconto da empresa, que era 30%, e abrir, né, as notas fiscais de vendas para esses clientes, o que a gente enxergou? Que a média era 30% de desconto oferecido. Mas essa era uma simples média aritmética, né?
Quando a gente olha os descontos que eram dados aos clientes e os volumes vendidos, a gente via uma distorção gigantesca, né? Então, veja, o maior cliente da empresa tinha desconto abaixo de 20%, que é a faixa amarela ali. Eu vou explicar por que as diferenças de cores. E a gente vê lá atrás um spray que vai de 0 até 70% de desconto, né? Se você jura, 80% de desconto? Sim, e mais, né? Muitas vezes, os clientes que estão lá, ó, compram pouco, muito pouco, né? Comparativamente aqui, ó, isso é um risco muito grande, porque se estes clientes maiores descobrem, né, essa situação e não conseguem entender por qual é a razão que aqueles outros clientes do mesmo canal têm aquela condição, como que vai ficar? Vai criar um constrangimento para a empresa. Por que eu deixei essas faixas coloridas? Porque, normalmente, né, se a gente pensar, e eu vou mostrar à frente, um canal, ele poderia ter diferenças de preço porque ele tem markups, né, ele tem margens. Então, por exemplo, se eu vou para um canal atacado ou para um distribuidor, não todos os distribuidores vão trabalhar com as mesmas margens, com o mesmo markup. Vai depender do tamanho dele, da infraestrutura de custos que ele tem, como é a estratégia dele, né. E aí, algumas diferenças de 10%, né, para cima, para baixo, no limite, até é aceitável você ter algumas distorções ali, né, diferença, perdão. Agora, mais do que isso, e isso daí, voltando para a política, você poderia criar critérios que diferenciariam esses clientes por N condições da sua parceria comercial. Mas mais do que isso, né, que se você ampliar um espectro de 15, 20, 30% de diferença de preço, aí você, independente, né, se você criou esses critérios e chegou nessas diferenças, vai ser muito difícil você gerenciar seu preço na frente, né? Vai ser muito difícil. E aí a chance de se perder é muito alta. Então, cai naquela zona amarela que já é perigosa e cai na zona vermelha que é perigosíssima, né? Então o cliente ali embaixo pequeno vai ser pequeno para sempre, né? Ele nunca vai ter a oportunidade de brigar por competitividade. E aqueles de cima são a zona de risco muito alta porque eles são potenciais ameaças para serem contaminados os negócios dos clientes da zona verde, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar esse conceito para vocês. Então, aplicando esses conceitos que a gente falou na prática, né, o que foi trabalhado, então? A elaboração dessa base zero na estratégia, todo o tratamento regional na estrutura dos impostos, do impacto de frete, das comissões de venda, dos encargos financeiros, né, toda a parte estrutural ali, a política comercial que trata os canais, né, on-invoice e off-invoice, como eu mencionei, e também, não vou abordar aqui hoje, mas a execução vou só pincelar, mas o monitoramento de preços, né? Nesse case específico, o monitoramento de preços da empresa é feito praticamente manual, é pedido a pedido que chega na empresa, é avaliado se ele está dentro ou está fora de uma margem, então como não tinha uma política, então forçava, né, um trabalho de registro manual muito grande na gestão desses preços, né? Muito bem. Então, aqui, aplicando um pouco dos conceitos, né, quando a gente olha, por exemplo, este case peculiar, né, como são canais que envolvem o segmento de food service, você tem ali canais, uma aranha de canais muito nervosa, né, muito diversa, onde você tem atacados que operam em ambientes de restaurantes, de hotéis, né, de cadeias de fast food, e você tem também vendedores autônomos que também comercializam nesse mundo do food service, que já são atendidos por outro tipo de canal, né, são outro elo, e você tem também supermercados e varejos especializados que vendem para shoppers, né, que utilizam esse produto, né, na sua residência, né, no lar, e diferente dos outros consumidores que utilizam o produto no ambiente do varejista. Então, é uma aranha de canais muito diversa com 4 elos, né? E isso daí faz com que, se não for bem gerenciado, esses markups, se você sai de uma base 100, o preço que você chega na ponta, né, ele vai ser, tem que ser muito estudado. Então, para fazer essa determinação desses markups e entender essa cadeia, né, nós fizemos estudos profundos, estatísticos, né? Então, vou dar um exemplo de um atacado, por exemplo, né? Nós identificamos que para chegar nesse patamar de 45% de desconto, né, de markup que ele pratica, perdão, nós estudamos essas diversas opções que ele tinha, né, que era a execução de mercado,
e entendemos que, tirando, né, estatisticamente esses outliers, que eram muito altas margens ou muito baixas, a gente tinha aqui, como eu mencionei, ó, uma dispersão aqui de 12%, né, entre a média e um atacado que pratica um determinado markup maior, e um atacado que pratica um determinado markup menor, né? Isso porque é normal, na competitividade do dia a dia, os parceiros do go-to-market aplicarem markups diferentes, né? Porém, eu preciso interpretar essa equação para entender se eu quero chegar com um preço na ponta determinado, eu tenho que levar em consideração a minha cadeia de parceiros de negócio, né? Riley, desculpa te interromper. Para não acumular muitas perguntas, eu vou fazer algumas, porque eu sei que você vai falar delas ao longo do material, né? Então, o Pauleânio Couto está perguntando se existe uma quantidade de faixas ideal para... ou se depende de cada empresa e segmento. Acredito que ele esteja falando de faixas de preço, né? Uhum. O José perguntou se essa empresa do nosso case usa bonificação e se isso faz parte ou não da política comercial. Porque, na opinião dele, isso pode destruir a margem dos produtos. Perfeito. E só para complementar, o Sérgio está dizendo que os key accounts, ele acha que os key accounts são mal trabalhados e, por causa do preço dos key accounts, isso derruba a margem do mercado como um todo, acabando prejudicando o trabalho com os indiretos. Né? Perfeito. Bom, excelentes perguntas, dão espaço para a gente evoluir. Eu não vou poder aqui abordar todas agora, vou ao longo da apresentação, mas essa questão última do key account é muito importante. Quem, desculpa, foi Sérgio. Foi o Sérgio. Legal, Sérgio, obrigado. Então, isso volta naquele slide lá do início, né, que é a classificação de clientes. O que é um key account? Né? Já começa, né, uma discussão de fundamentação da história. E, de fato, né, normalmente são clientes maiores, de maior relevância, e que, se não bem trabalhados, porque tem contratos, porque tem N questões, eles acabam sendo... Exatamente, né? Acabam sendo um motivador do conflito de canal, e acaba sendo gerado pela própria empresa, muitas vezes, né? Mas, e, no geral, muita gente falando que o off-invoice é importante e que a gente deveria realmente fazer logo um workshop de off-invoice. Então... Obrigado aí pelos inputs. Ótimo. Muito bem. E aí, pessoal, os outros pontos aqui do Pauleânio, do José, eu vou abordar, assim, na frente aqui, tá? Boni, do José, vai se encaixar nessa questão do off-invoice que o Jorge falou, tá, José? Sim, é importante, né? E a gente vai ter um outro workshop para falar de verbas off-invoice, tá? Porque é um investimento feito fora da nota fiscal. Só para explicar para o José, Pauleânio, né? Que muitas empresas pagam a verba off-invoice, em vez de pagar com dinheiro, pagam com produto. E aí a bonificação se mistura com o tema de verba, né? E como esse tema é complexo, não está incluído nesse case específico, mas será abordado no próximo. E só para dar um spoiler do próximo, né? A Boni, ela vai a preço de custo, ela é tratada como preço de venda, e muitas vezes, né, essa multiplicação também gera outras questões tricks aí do caminho. Mas isso deixa para o próximo capítulo, né? Muito bem. Então, aqui, pessoal, eu coloco essa questão estatística e científica, porque a gente está no nosso, né, afirmação de marca, quando a ciência se conecta aos negócios, exatamente porque você precisa... Muitas vezes as médias são perigosas, né? A média é 40%, a média é 45%, a média sim é 45%, mas olha só como tem que ser tratado, entender se tem aspecto regional, se tem a questão de tamanhos, né? E para você não fazer uma política você pode ter uma política que a gente fala, né? Você pode fazer a barra da calça, agora customizar para todo mundo, aí você vai fazendo aquelas tabelas que a gente falou lá, né? Outra questão importantíssima aqui, e eu estou só de olho no tempo aqui para terminar dentro do tempo adequado, é a questão da divisão de lucro. Esse é um conceito, né, que é muito aplicado em empresas que têm parceiros de distribuição ou unidades de negócio compartilhadas, mas a gente aplica aqui. Então, veja, essa discussão que eu mencionei de não se ter uma política clara, muitas vezes faz com que eu acabo absorvendo, né, um cliente que chora mais, entre aspas, por um desconto,
ele acaba levando esse desconto, eu banco a eficiência ou ineficiência dele, eu posso prejudicar um outro parceiro da cadeia, e isso faz com que, né, essa curva azul é o lucro da empresa, e a curva laranja é o lucro do cliente da empresa na transação. Então, né, o lucro, não a venda, né, o lucro que ficou bruto da operação, como ele foi dividido, ele seria 100%, né? Então, tem alguns casos que eu estou equilibrado, né, com o meu cliente, tem alguns casos que o cliente está acima, muito acima do meu lucro, e tem casos que eu estou acima do cliente, justamente porque isso aqui, ele não foi feito de uma forma científica, ele foi aplicando descontos e verbas que foram dadas, e assim não cria uma equação homogênea de mercado, né? Outra questão importante que entra aqui também, que é a avaliação, são os custos de servir. Veja, isso aqui também dá motivo para um outro workshop, né, mas eu vou ser bem sucinto. Quando a gente fala de preço, na estrutura, naquele pilar do pricing structure, veja, a questão tributária, ela tem um impacto. Então, se eu vendo por R$100 uma determinada caixa de produto, né, quando eu faturo de uma origem A para um destino B, eu sou impactado pela minha cadeia tributária, né? Então, e isso vai ter um percentual de index que é proporcionado pela própria questão tributária brasileira. Então, os próprios estados, eles têm diferenças de ICMS, porque em algum momento do passado se identificou que foi feito isso para incentivar o consumo e até pela questão do poder de aquisição de cada um, né, de cada estado. Então, se eu confio nesse tipo de índice, eu devo considerar ele para minha precificação, né? Outra questão importante é a questão do frete, né? Então, por exemplo, se eu entrego, se a minha base está num estado A e eu vou para o estado B de outra distância, eu tenho um impacto logístico de fretes, né? Agora, eu incorporo isso na minha estratégia regional de preços, eu subo o meu preço ou eu não, eu encaro como um custo, né? E esse gráfico aqui mostra claramente que, veja, ali no gráfico inferior, a gente tem a questão tributária, né, de aspectos como PIS, COFINS, ICMS, que são impostos que são por dentro da nota fiscal. Depois tem outros, né, que ainda entram para uma segunda rodada de discussão, que são aqueles que são impactados no cliente, né, que é o IPI, ou própria substituição tributária do ICMS, enfim, aqui entraria numa discussão ampla. Mas para vocês verem que as diferenças tributárias, ela tem patamar de estado para estado. E as diferenças de frete são interessantes também. Quando combinadas, elas geram uma massa de custo de servir para cada estado, né? Agora, como que eu trato isso? Então, olhando esse gráfico, por exemplo, do meu estado, que eu tenho o maior custo de servir, eu estou com 32%, do menor eu estou com 20,3%. Dá uma diferença ali de 12%, né? Então, se a gente pensasse como lógica de mercado, né, eu poderia, se respeitando estes elementos que estão aqui, ter uma diferença regional de 12%, de 15%, né, máxima, né, entre um estado e outro. Mas a gente vê que na prática, vocês vão ver no case, que não é isso que acontece, né? Então, acaba que entra um outro elemento, que é o input da equipe comercial ou da equipe local, que foi dando um desconto ou subindo o preço, mas por outros elementos, e aí que não são tão tangíveis quanto esses gráficos que estão aqui. Então, o que eu menciono é o seguinte, né? A gente chega na empresa e fala assim, olha, lá, por exemplo, no estado do Espírito Santo ou da Bahia, eu tenho concorrentes locais, eu preciso fazer um preço diferente para ficar competitivo, tá? Mas você consegue medir isso, né? Você consegue ter essa clareza, evidência clara de que isso está impactando o seu negócio? Se ficar na intuição, se ficar na pressão, se ficar na ideia, isso vai bagunçando os preços regionais. E a gente acaba que perde o norte, né? Então, a gente já não sabe estar assim pelo imposto, a gente já não sabe estar assim pelo frete, a gente não sabe se deveria estar assim. E aí, o exemplo claro é que isso vai se transformando numa cortina difícil de ser gerenciada. Então, é uma discussão importante essa. Então, e o exemplo aqui, né, do case você tem, por exemplo, falando de canais, né, como mencionei aqui atrás, falando dos canais. Estes canais,
que são os de ponta, que vão até o shopper, deveria ser o seu preço 100%, vamos chamar assim, seu índice 100%, né? Então, eu vendo direto para este canal, e aí ele vai marcar o preço dele e vai para o shopper, né? Se eu vendo para os demais elos anteriores, eu deveria vender por preços menores, porque esses canais têm markups envolvidos na cadeia. Então, se eu vender para este canal, que vende para esse canal, que vende para esse canal, eu deveria contemplar isso na minha política comercial, porque se eu não fizer se eu não contemplar isso, o que vai acontecer? O meu preço vai chegar distorcido, né? E foi o exemplo claro que aconteceu. Então, por exemplo, o índice atual, né, anterior da empresa, no varejo especializado, que é 100%, né? Então, eu deveria ter na cascata superior os preços menores, né? Que até quando a gente determinou aqui um estudo feito, mostrava esta avaliação, né? E quando a gente via a realidade, o que a gente via? Que os preços praticados nos demais canais eram muito similares aos preços praticados no varejo. O que acontece, então, com isso? Você não consegue ter competitividade de distribuição, né? Porque você justamente fica vulnerável a não dar competitividade para o teu parceiro, que deveria ter um papel estratégico, que é o atacadista, de distribuir, de ampliar a sua cobertura, né? Então, aqui cria, pela própria ausência da política, uma situação. E para né, exemplificar, são os canais que são mais representativos para a organização. Então, isso daqui é um ponto a ser tratado, né? E como que nós conseguimos trazer ciência para esse caso, né? Nós, e pela ausência também, aqui vai entrar nas perguntas todas das faixas de preço que foram colocadas aqui, por ausência de preços de sellout, por ausência de preços, enfim, de ponta, nós tratamos muito, né, a questão da relação dos canais do auto-marketing. Então, nós fizemos um estudo de elasticidade de preços, né, que contemplava os canais mais agressivos, né, de importância, né, da empresa. E nesses canais, nós fizemos uma avaliação de elasticidade, onde nós tratamos, né, historicamente, todas as faixas de preço praticadas pela empresa no histórico, e essas determinadas faixas, cruzadas com esse estudo de elasticidade, provou que quando a empresa pratica em um determinado SKU, né, um nível de descontos em faixas diferentes, a proporção de volume, de preço médio e de lucro, ela vai ficando diversa, né? Então, isso faz com que seja possível, que são as perguntas que foram feitas aí por vários de vocês, de como determinar uma faixa que seja adequada e que eu consiga entender na minha cadeia, né, dentro da minha cadeia, da minha aranha de canais, quais seriam os preços mais adequados para eu chegar competitivo lá na ponta e ter o meu melhor aproveitamento de volume e de rentabilidade. Então, nesse caso aqui, né, nesse exemplo, né, entre a faixa 1, que é a mais agressiva em termos de preço e com maior volume, e a faixa 2, foi elencado, por exemplo, nesse estudo aqui, ser um pouco mais conservador usar a faixa 2, que é uma faixa interessante também de lucro e com preço médio aqui, e de R$25, né, entre R$24,50 e R$26, e foi aplicado esse preço, né, para este SKU, por exemplo, na maior praça, né, que é a Praça de Goiás. Então, praticando esse preço na Praça de Goiás e respeitando os impactos tributários, regionais e tudo que eu mostrei, foi criando um índice ideal de preços, né, uma faixa, que é a faixa nova aqui, que encaixa esses estados no melhor aproveitamento da elasticidade, tá? E proporciona uma harmonia em relação às questões regionais. Qualquer mudança fora do que está aqui deveria ser um input de desconto regional, mas aí trazendo ciência, trazendo pesquisa de mercado, trazendo outras avaliações que hoje a empresa não possui, né? E o índice atual, vocês olham, vou passar rapidamente aqui, né? Mas alguns riscos, né? Então, por exemplo, né? Indexando a mesma região de preços do ideal contra o atual 100%, né? Então, algumas praças importantes, né, por exemplo, como Rio Grande do Sul aqui, com 26% acima do índice, né, e é uma praça que representa 0,4%, né, então, pelo tamanho da praça,
é uma representatividade aquém do que deveria, né? E passa a ser explicada por quê? Porque o preço praticado atualmente, de 33, ele está dentro de uma faixa 5, que é a pior faixa de aproveitamento de volume. Então, trazendo esse tipo de discussão, você consegue eliminar as incoerências, as impurezas em relação aos tratamentos de faturamento e de preços. E outro exemplo aqui é o estado de Rondônia, né? Que você tem aqui hoje um preço que é 89% do índice, né? Então, é um dos meus, se não for o menor, um dos meus menores preços, para um estado que representa muito pouco. Então, eu deveria ter essa agressividade de preços em Rondônia, sendo que o índice ideal, contemplando a cadeia que eu comentei, deveria ser 18% superior, né? Então, são elementos que devem ser tratados, e trazendo esse tipo de estudo e esse tipo de análise mais científica, proporciona para a empresa uma visão mais clara e detalhada dessa questão, tá? Legal. Henrique, posso fazer uma pequena interrupção? Claro. Já são 11 horas e algumas pessoas pediram desculpa, tiveram que sair. E assim, a gente só quer lembrar que se você tiver que sair é uma pena, mas vai ficar gravado, né, no YouTube. Então você vai poder assistir o fiozinho, né? Outra coisa, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, perguntando se o pessoal tem utilizado ferramentas estatísticas nas suas empresas, como essas que você mostrou, para avaliar a dispersão de preço, de desconto, de margem, entre canal, cliente, produto, categoria. E a resposta foi até surpreendente. 53% diz que usa, só que 23% diz que usa sempre, 28% diz que usa pouco, devia usar mais, e 47% das pessoas que responderam disseram que nunca usam ferramentas estatísticas para fazer inteligência de pricing, inteligência de descontos e tudo mais. Então, olha que oportunidade legal, né? Perfeito. Exatamente, né? Porque só esse exemplo regional que eu mencionei, né? A gente sempre discute isso, né? Você ter preços diferentes por canais, por regiões, é possível, né? Agora, se ele for explicado, se ele for estudado, se ele for, né, se ele tiver lógica e ciência por trás, se não, ele dá margem a questionamento. Quando dá margem para questionamento, dá margem para ter dinheiro na mesa, como eu mencionei do início, né? Então, Exato. Aqui são elementos trazidos com estudos que mostram e proporcionam para a empresa uma visibilidade concreta, né, factível, de situações que ela pode tomar decisões, né? É isso aí. Tem algumas perguntas aqui sobre off-invoice, sobre markup. Eu vou deixar para o final, tá, pessoal? É legal. Pelo tempo que a gente ainda tem alguns slides para mostrar, eu vou deixar as perguntas para o final, tudo bem, pessoal? E mesmo que você, enfim, se a gente não conseguir responder todas, a gente certamente vai levá-las para o próximo workshop, porque algumas das perguntas que vocês estão fazendo são sobre verbas, tá? Perfeito. A gente ainda está com uma audiência alta, boa, né? Obrigado por quem pode ficar um pouco mais. A gente já vai concluir nos próximos minutos e vai deixar aberto a perguntas, né? Mas como o Jorge falou, caso você tenha que se ausentar, uma pena como ele falou, mas vai ficar gravado e tal. Mas quem puder continuar com a gente, vai ser um prazer. A gente já está avançando aqui para o fim, tá? Então, eu trouxe esse exemplo aqui espero que tenha ficado claro, né? Mas essa visão hoje, ela é possível, por quê? Porque foi definida uma tabela base zero, né, como eu mencionei, foi definido toda uma questão estudada regional, né, como eu trouxe aqui, para ter os impactos e ter uma base de comparação por tributos, por questões de fretes, foi definido um preço, já considerando análise de mercado, e ele já mostra uma diferença entre o preço e a questão regional para ser trabalhada no índice que eu mencionei. E tem também a situação atual, que se tiver uma explicação, e aí discutir, olha, eu preciso praticar um preço 11% abaixo em Rondônia. Legal, vamos entender por quê, né? Porque aparentemente não parece ser uma praça, mas aí vem a discussão e tal, e muitas vezes a gente vê que aquilo foi ficando, porque, né, e ficou. Então, aqui vai permitindo a empresa a se ajustar, né, e trazer a ciência para o negócio, tá legal? E para indo para o fechamento, né, este projeto também deu visibilidade da matriz estratégica de produtos, porque, até o ano passado, né, na Abrafarma, a gente explorou muito esses casos de discussão de portfólio, né, principalmente para medicamento e na época lá, né, na realidade de farmácia, né, medicamento e também a parte de cosméticos dentro da farmácia e OTC.
mas se aplica para qualquer negócio, que é qual é o papel estratégico de um determinado produto no seu portfólio, né? Então, a gente vê que tem produtos, né, na empresa que eles têm eles estão num quadrante de alto giro e são potenciais por estarem aqui elásticos de preço, né? Maior competitividade e maior pressão por preços, eles ficam mais elásticos. Você tem produtos que estão nesse quadrante de rentabilidade, que eles têm uma rentabilidade superior à média, né? Porém, eles têm uma proporção de volume menor do que a média, e aqui tem que ser analisado, porque será que eu não estou carregando demais também no preço? E esse produto ele teria um potencial para subir o volume, se eu fizer um estudo como esse aqui, né? Será que a gente não tem essa possibilidade? Eu não carreguei demais e eu estou com uma margem percentual boa, mas eu posso estar perdendo volume. Então, esse estudo consegue trazer elementos para a gente olhar. Outra questão também é a gente não ter pérolas, né? Não ter produtos que estão aqui num quadrante. A gente deveria forçar esses produtos a se deslocarem para cá, né? Para ter produtos que nos garantem um volume adequado com uma rentabilidade superior também. E eu tenho produtos que são questionamentos, produtos que hoje não têm um papel de trazer um volume interessante para a empresa, e eles estão com margens que são perigosas, né? Porque eles estão com margens abaixo. Então, por que ele está com essa pressão toda de preço? Será que isso aqui acontece porque, de fato, é uma SKU que tem que ser retrabalhado a sua base de custos, tem que ser olhado o seu custo de serviço, não tem modelos mais inteligentes, então, de trabalhar com CDs, com outros modelos, daí tem que olhar para aquela cadeia toda e olhar por que esse produto está aí. Então, abre espaço para discussão, né? E quando você faz o ajuste, você vai harmonizando esses produtos, né, para que você tenha uma discussão de portfólio estratégico, e isso vai gerando incrementos para a empresa, né, porque você vai trabalhando com mais ciência na sua formulação, né, para trazer estes efeitos que você está querendo no seu portfólio, no seu resultado, tá? Então, neste case aqui, infelizmente, né, o Covid aqui, esse é um case que nos desacelerou a implementação, mas o potencial estimado, né, e isso validado, nós estamos falando de potencial de receita aqui alto, né, de 3 a 5 milhões por tamanho da empresa, né, e um lucro aqui de 1 milhão a 2 milhões. Normalmente eu brinco, né, com os nossos amigos aí que falam, mas esse projeto, né, será que se paga, tal? Olha, este projeto, né, de política comercial, de pricing, é um dos projetos que se for discutir payback e ROI, é o que não tem discussão, porque qualquer variação dessa, nós estamos falando de milhões de reais, né, muito dinheiro. Recentemente, num laboratório grande que a gente teve, eu tive com o Jorge lá, né, e a gente discutiu, nós estamos falando de 2 dígitos de milhões, é muita coisa que é dado de desconto, enfim. Desculpa, nessa empresa, 3 dígitos de milhões. 2 dígitos foi aqui, ó, nessa aqui que eu falei. 3 dígitos de milhões de reais. Então, será que a gente não consegue ali, diante de tudo que eu falei, encontrar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que não vai afetar o meu volume, mas vai me garantir uma rentabilidade? Será que eu não posso pegar esse investimento e voltar para o trade e colocar em ações controladas com ROI, que vão me dar mais visibilidade de marca, que vão me dar mais exposição, que vão me dar mais competitividade? Será que eu não posso investir na minha equipe comercial para tratar os argumentos de venda? Será que eu não posso investir no meu marketing, na comunicação e fortalecer meu portfólio de marcas? E não ficar tão escravo a preço? Com certeza, todas as respostas são sim, né? Todas as respostas são sim. Mas para fazer essa extração e investir no negócio de uma forma sustentável, saudável, fazer na força bruta não dá. Precisa fazer desse jeito, né? Investir num projeto onde você vai ter estes elementos todos trabalhados. Para finalizar e abrir para perguntas, né, de vocês, como que fica o ciclo de investimento dessa empresa pós este trabalho? Este é o meu último quadro aqui para a gente fechar, tá? A situação atual, olhando o ciclo de investimento da geração da verba, atualmente sem visibilidade, como eu falei para vocês, é baseado, como é a nota fiscal o elemento inicial, a conta que se tem é o DRE, né? Aquilo lá está fazendo uma margem, enfim, é muito empírico, né? Não tem uma discussão tão clara.
A alocação desse dinheiro, né, anteriormente, né, é baseada na experiência dos executivos, do campo, dos vendedores, da demanda dos clientes, dessas negociações transacionais muitas vezes, né, então, enfim, é assim que é alocado o desconto, né, não tem uma política, um critério, como a gente falou, regional, né, enfim, canal, negociação, é negócio, né. A alocação do off-invoice, que a gente nem tratou aqui, né, inexistente, são contratos praticamente, porque é aquilo que é imposto e a empresa, né, pratica. Ou muitas vezes são alocados mediante volta para cá, né, baseante na necessidade do cliente, porque ele pede, enfim, né, não tem um sistema, né. E o monitoramento é manual, como eu falei, é caso a caso, olha nota a nota, negócio a negócio, aí liga para o gerente, aí liga para o diretor, aí, enfim, né, isso eu estou falando já de outras empresas, né, que a gente tem por aqui. Então, essas aprovações todas são feitas caso a caso, né, eu lembro, né, de um amigo meu, né, que hoje é presidente de uma grande organização, quando a gente implementou isso, ele era VP comercial, ele falava, olha, cara, a primeira coisa que eu quero fazer tira da minha alçada essa aprovação. Eu não quero ter o poder de aprovar desconto, porque eu quero entrar num cliente e ter a tranquilidade de sentar lá e falar, cara, nem que você queira, não adianta me forçar, porque existe uma política, existem regras e tudo metrificado. Eu não quero ter esse poder de ser o dono do desconto, do cofre, né, para ir lá e ficar sendo pressionado para o cliente, porque aí eu vou mostrar que não tem consistência, né. E fizemos isso mesmo, né, ele não tinha o poder de mexer, nem como VP comercial, naquele prazo de monitoramento, ele não tinha o VP de mexer, o poder de mexer nessa questão. E como que fica, então, o futuro, né? A geração de investimento é baseada na otimização, né? Então, na matriz de portfólio, de volume e lucro, na elasticidade, nas dispersões calculadas, em tudo que eu falei, né? Assim que é gerado esse processo. Fora disso, essa alocação dos descontos, né? Era alocado mediante guidelines de canais, aquela estruturação que eu mencionei, né, a minha aranha de negócios, né, as regiões, como eu falei, né, de entender a importância delas, entender uma hierarquia de índices calculado pelas dispersões que são conhecidas de tributação e de questões de fretes, e os inputs que são depois movimentados, eles passam a ser estratégicos, né? Porque se eu quero dar um desconto regional para uma determinada praça, eu tenho que discutir, porque eu tenho uma base para debate, né? E é assim que é hoje. E a alocação off-invoice é baseada em contrapartidas de ROI. Como eu falei, nesse caso aqui a gente não abordou, porque fica para um próximo tema, mas foi criado um critério de aquisição de investimentos off-invoice, então baseado em contrapartida. Para o cliente ter acesso, né, ele tem que ter uma classificação, participar de um clube de negócios, né, onde ele tem contrapartidas claras e concretas para receber. E aí eu vou dando a possibilidade de ter preços diferentes para o cliente, mas que eu dou espaço para todos eles terem as mesmas regras, né, e a partir do momento que ele cumpre aquela regra, que ele passa a ter aqueles pré-requisitos definidos, ele tem acesso à verba. Isso varia de empresa para empresa, né, são torneiras que nós temos que identificar quais são as oportunidades que a empresa tem, e aí criar essas contrapartidas que nós chamamos de PPP, né? Pay per Performance, que é para você, se performou, o cliente tem acesso, né? E outra importante questão, que é o 4 do monitoramento, né? Sistêmico e automatizado. Para a empresa em questão, é um alívio muito grande, porque você tira as pessoas que estão hoje dentro do quartel-general lá, aprovando de pedido né, 1 a 1, né? E você passa a ter acesso a um sistema com regras claras, que você sabe que se você aprovar aquele desconto, ele está estudado, ele está metrificado, ele vai ser monitorado, né? Então, permite essa harmonização, né, de sistêmica. E isso foi feito sistêmico mesmo, né, implementado com regras de negócio no sistema da empresa, com alavancas automatizadas. Então, desburocratiza todo o processo, né, principalmente para empresas que são empresas médias aí, que tem, muitas vezes os pedidos são enviados até por telefone, ou são transmitidos, mas aí tem uma central lá que olha nota a nota, né? Então isso, né, justamente gera toda uma insegurança, uma caixa preta muito forte hoje que não precisa disso, isso não é bom, não é saudável, né? E está lá pela insegurança que a gente tem, que a gente chama de pricing fear, né? De ter que olhar tudo, controlar tudo, porque pode ter viés para tá errado, né? Então, basicamente, gente, a frase que ilustra isso é que os descontos, eles deveriam promover as marcas no mercado.
eles deveriam ser alavancas de negócio para distribuição, para presença de marca no ponto de venda, nos canais, para geração de negócio, né? E a alocação de investimento tem que ser estratégico. Muitas vezes dá um desconto, eu não sou contra dar desconto. Pelo contrário, dar um desconto significa que o cliente tem uma contrapartida interessante para você, né? Agora, dar desconto por dar não é legal, né? Eu vou fechar minha apresentação com um case muito próximo da minha realidade, né? Esses dias, né? Eu fui comprar uma coisa aqui para minha casa, né? Numa loja de construção de bairro. E eu cheguei lá e eu estava comprando e tal, a minha esposa pediu um desconto para a dona, né? E eu, na minha cabeça ali, eu fiquei rezando, sabe para quê? Para que ela não me desse o desconto, sabe por quê? Porque se ela tivesse dado o desconto na época, né, tá bom, eu faço para você esse preço, todas as compras que eu fiz com ela do passado, eu ia ter a impressão que eu fiz um mau negócio, né, que ela me enrolou, então, porque se só porque pediu deu, né, agora, se ela tivesse, olha, se você me comprar isso aqui, esse volume, esse critério, eu te dou o desconto, eu ficaria mais tranquilo, porque eu não quero ter a preocupação de que eu estou sendo enrolado, entre aspas, né? E aí, muitas vezes, né, a gente sente que a gente tem o poder de dar desconto, que isso é bom, né? Mas, olha, depende. Se o cliente entender que ele pode apertar e gerar negociações transacionais, isso não para nunca. Isso é um vício, né? Isso é uma roda, é um ciclo vicioso que não acaba, tá? Então, a nossa proposta sempre é definir a política, definir critérios, colocar elementos concretos para que você consiga ter tranquilidade de entregar a sua proposta comercial, sua política comercial no mercado e ter os elementos todos resolvidos, tá? Então, basicamente, gente, era a minha apresentação, né? E aqui eu fico agora aberto aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Tive que correr um pouco, ser um pouco rápido. É um case que nessa apresentação desse projeto são mais de 200 slides, né? Então, aqui sintetizou tudo, mas enfim. É isso. Tá, deixa eu falar Henrique, obrigado. Seguinte, eu estou aqui respondendo várias perguntas, no escrito mesmo, até porque tem algumas perguntas que são perguntas do off-invoice, né? Eu também fiz uma nova pesquisa aqui com o pessoal, eu perguntei o seguinte, a sua empresa trabalha com preço diferente por estado, o posicionamento de preço, né? E aí as respostas eram, sim, baseado em questões tributárias. A segunda era sim, baseada em questões mercadológicas. Força da marca, concorrência, perfil do shopper e tal. E a terceira era não, né? Então, a grata surpresa é que 64% disse que sim, e baseado em questões mercadológicas, né? Ou seja, vocês estão numa empresa que está um passo à frente de uma boa parte do mercado. Ainda assim, pode ser que vocês tenham como fazer isso ainda melhor, mas certamente é um passo à frente. Agora, tem 18% que só olha os impostos para definir por que um preço num estado é diferente do outro, e tem 18% que olha nada, é o mesmo preço do Brasil inteiro, né? Então, o convite aqui para você, obrigado pela resposta, né, que vocês deram. O convite aqui é para vocês avaliarem se não tem dinheiro na mesa, né? Se não tem grana aí que vocês podem estar capturando para a empresa de vocês, porque se ter preços diferentes por região, pode significar que em algumas regiões vocês conseguem capturar mais valor, né, do que estão capturando hoje. Inclusive, tem algumas pessoas, o Alexandre Costa e o Alexandre Sardo comentaram aqui sobre a importância do willingness to pay, né, de entender essa questão de quanto que o shopper ou o consumidor está disposto a pagar em cada região. Legal. Outros comentários que surgiram aqui bem legais, né? Muita gente elogiando a questão de que o CEO não tem que ter um cartão de ouro para dar desconto, que tem que ter tudo critério e mecanismos claros. Que mais? E algumas perguntinhas que estão surgindo, que de repente a gente pode usar mais uns minutinhos para responder, né? Aqui uma pergunta desculpa, deixa eu pegar aqui, estava no lugar errado. Aqui teve uma pergunta do Alexandre que eu já respondi, se pagar verbas como forma de desconto na nota é bom ou ruim, e eu já respondi para ele, que vai depender, né? A verba é algo que tem que ter, como você falou, né? A verba comercial é algo que tem que ter o processo de por que ela existe, né? E como ela pode ser usada. E quando eu falo como ela pode ser usada, eu estou falando de regras de utilização, né? Contrapartidas.
Mas, além disso, você pode escolher como pagar. E pagar como desconto é uma das maneiras de pagar. Se tiver claro como que ela foi gerada, a verba, e se tiver claro como que a verba tem que ser utilizada, quais são as regras de ter acesso a essa verba, então, pagar como desconto em nota é uma forma de pagamento. Ela não vai prejudicar o negócio, porque está claro de onde ela veio aquele desconto, né? Que mais? Cara, acho que foi isso. Acho que a gente cobriu tudo. Essa questão que eu acho que o Sardo e mais alguém mencionaram do willingness to pay, como eu mencionei, né, gente? A gente trouxe aqui um caso que eu acho que reflete a maioria das empresas em termos numéricos. É evidente que já fizemos trabalho, eu inclusive junto com o Jorge até, em multinacionais que têm acesso a informações de sellout, a dados mais precisos, que foi aplicado até conceitos como esse daqui. A gente já está falando daí até um nível de informação mais científica ainda, né, que é você investir em pesquisas que permitem você mudar seu preço regional ou determinado canal, porque você teve uma pesquisa que mostrou outros graus de elasticidade, tal como a gente... Só que, muitas vezes, isso é muito distante da realidade de muitas empresas. A gente prefere, às vezes, né, mostrar questões que são mais... Olha, que é possível fazer. Esse é um caso feito com dados internos, né? Então, assim... É possível e é viável fazer coisa muito bem feita, estruturada, e dar um passo de cada vez. Quem sabe aí, voltando 1 milhão, 2 milhões para a empresa, tem dinheiro suficiente para fazer pesquisas mais aprofundadas e continuar evoluindo na metodologia, né, Jorge? É isso aí. Bom, para a gente seguir para o encerramento, eu deixei aí o link para vocês do nosso Telegram. Por que o Telegram é importante? Porque por lá a gente manda conteúdo. É lá que a gente vai informar quando estiver disponível no nosso canal do YouTube a gravação desse webinário. E lá é um dos pontos mais importantes que a gente comunica os eventos. Né? Então, a gente convida vocês a fazerem parte, quem ainda não faz, né? Fazer parte do nosso Telegram, né? E com isso, ter acesso a todas essas informações. A gente ainda vai ter 1 ou 2 dias aí para ver se é preciso editar este vídeo hoje ou não, e aí a gente vai subi-lo no YouTube. A gente já queria agradecer demais a participação de vocês, né? E dizer que nós estamos disponíveis para fazer esse mesmo tipo de apresentação na sua empresa, né? Com casos e exemplos específicos do segmento que você atua. Então, entre em contato com a gente, seja pelo Telegram, seja pelo e-mail que a gente se comunicou com vocês, pelo LinkedIn, né? Que a gente está presente, porque a gente pode fazer esse mesmo tipo de bate-papo com um grupo de executivos, com um grupo de gerentes comerciais da empresa que vocês atuam. Tá? Certo, Henrique? É isso aí. Ô, Jorge, antes só de finalizar, eu vi que tem uma pergunta aqui de faixas de preço, que eu não sei se eu consegui responder, e aí voltou aqui, né? Eu vou só fechar com essa resposta, claro, e dou meu encerramento aqui, né? É a pergunta aqui do Alexandre Costa, né? Gostaria de saber como determinar faixas de descontos por volume. Normalmente, vendedores concedem descontos máximos para volumes menores, que é o que eu mostrei lá no início, né? E assim por diante, alguma coisa. Olha, faixa de preço é uma questão que tem que ser interpretada. Muita gente, quando está falando de faixa de preço, está falando de uma recomendação de implementação de execução de preços na ponta. Então, olha, essa é a faixa de preço que eu gostaria que meu preço estivesse lá no ponto de venda. Esse é um tipo de faixa ou bandas de preço. É outro conceito, né? Então, como eu mencionei ali, você determinar um range considerando a praça, o markup do canal, enfim, a sua concorrência, aí vão outros elementos que você vai configurando a tua faixa que melhor otimiza a sua relação de volume e rentabilidade, e você determina ali e você alinha com a sua... Isso é uma faixa. A faixa que o Alexandre está colocando aqui já é outro tipo de faixa, que é, o que ele está dizendo é, como que eu determino os meus descontos mediante as faixas de volume dos meus clientes, né? E aqui, Alexandre, é assim, ó, essa é uma das opções que se tem para configurar a política que eu falei, que é aquele clube, que é descontos que a gente chama de descontos por porte de cliente, né? Então, eu posso criar faixas diferentes de portes de clientes que passam a ter acesso a condições comerciais diferentes também. É uma opção que existe, né? E aí tem que avaliar caso a caso se isso daqui
é factível para a empresa, se faz sentido para a empresa e vai trazer, né, essa situação. E aí pode criar esses conceitos para ficar claro que determinadas faixas o cliente tem acesso a descontos diferentes. E tem um terceiro ponto de faixa de preço, também para não confundir, que são os combos, né? Que as pessoas falam, se você me comprar determinado volume, eu vou ter combinado com outros do mix, eu tenho uma faixa de preço. Se você me comprar, e assim, mas aí são aspectos promocionais, né? Que são promoções feitas para um determinado canal, enfim, que vai dando faixas diferentes. Então, só para ficar uma nomenclatura clara, porque muitas vezes quando fala faixa, a gente acha que está respondendo uma coisa, a pessoa está perguntando outra, então tem vários tipos de faixas, né? Eu espero ter aqui respondido as que vocês falaram. A que foi usada no case é a faixa da elasticidade de preços do go-to-market, tá? Que é aquela que equalizava a melhor relação de preço e de aproveitamento de vendas e distribuição da empresa. Muito bom. É isso, pessoal. Acho que foi uma experiência muito legal estar com vocês aqui nesse novo formato, né? Um formato onde a gente apresenta um pouco de conteúdo e vocês têm a oportunidade de fazer perguntas bem específicas, bem técnicas, e a gente vai respondendo uma parte delas no ar e outra parte aqui no texto, né? Então, assim, para encerrar esse evento, a gente queria dizer que a gente vai continuar fazendo eventos desse tipo e também eventos do tipo em que a gente traz executivos como convidados para um bate-bola, tá? São dois modelos diferentes, os dois agregam um valor de maneira diferente para vocês aí, então continuem nos seguindo em nossas redes, e se vocês precisarem de alguma abordagem individual para a empresa de vocês ou para o caso de vocês, não deixem de nos contactar pelo LinkedIn ou pelo e-mail que vocês têm registrado aí, legal? Pessoal, muito obrigado. Eu sei que a vida de vocês daí muitos estão home-based, né, home office aí, né, e encaixaram na agenda aí esse tempo para a gente. Espero ter contribuído aí, colaborado pelas respostas, acho legal. Muitos amigos nossos também aí, que deram a passagem, deram aqui a presença, obrigado. E como eu falei, fiquem tranquilos que a gente vai sim continuar, a gente vai ter agora essas duas, né, como o Jorge falou, esse aqui ele falou, que é de convidados, e esse aqui para trazer conhecimento, para discutir caso, né, estamos aqui abertos, nos procurem aí nas nossas redes sociais, no meu contato lá no LinkedIn, a gente vai ter o prazer máximo aí de estar com vocês na medida do possível aí, tá bom? Respondendo as questões todas que são diversas. Muito obrigado aí a todos, uma boa semana, né, o final da semana, né, hoje é quinta-feira, né, um bom final de semana também para todo mundo. Abraço, tchau, tchau. Valeu, gente. Sucesso para vocês todos.